grandeza que ela traz. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a essa live. Hoje a gente está conversando aqui sobre o luto, que é um sentimento, uma emoção que tantas pessoas foram afetadas com isso agora durante a pandemia. Não só a Glélia e a Deine, como eu também, quanto a maior parte das pessoas no mundo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como lidar com o luto e como que nós temos lidado com isso para poder conseguir seguir em frente, né, meninas? Isso mesmo, por isso mesmo que a gente resolveu hoje, né, amiga, diante de um assunto tão delicado, trazer uma ajuda profissional para estar ensinando para a gente como lidar com essa situação tão difícil. Igual o Renan falou, pós-Covid, eu acredito que todas as famílias, não vamos generalizar, mas quase todas foram afetadas de alguma forma pelo luto, né? Então a gente vai aprender a lidar com isso, quem não vai estar com a gente, dando um pouco de ferramenta para a gente aprender a lidar com isso, né? Então vamos lá. Renan, bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente Gratidão, mais uma vez. gratidão pelo convite mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui ajudando mais pessoas. Okay. E é isso aí. Renan, no caso, eu vou contar um pouco da história, né? Gente, para começar, né, a Clélia vai estar falando um pouco sobre o que ela passou, sobre essa experiência do luto, né? Fala pra gente, amiga. Então, o meu luto, ele ficou com a regra do que é normal, né? O luto ele já não é normal, mas a regra da vida é os filhos enterrar os pais, não os pais enterrar os filhos. É algo inimaginável. Eu costumo dizer que eu sou o Jó da vida real, que o que eu mais temia me sobrevei, que era a perca de um filho. As pessoas que me conhecem sabem o quanto meus filhos são a minha base. E, de repente, eu me deparei numa situação que foi a doença em si, que a gente sabia que ponto aquela doença ia dar. A gente nunca foi enganado pela fé. E é tudo tão difícil, porque quando aconteceu ali que eu me deparei com aquela situação, que eu estava vendo aquilo ali, que eu não tinha para onde eu correr, não tinha para onde eu sair, algo tão inexplicável que te leva à loucura. Foi quando eu comecei a ir para esse lado. Eu tive um suporte muito grande de amigos, eu tive um suporte muito grande da minha família, e foi quando eu busquei a ajuda profissional, porque eu vi que só aquilo ali não me bastava. Eu estava entrando num estado de loucura. E hoje, se eu consigo estar aqui abordando esse tema, por mais que ele seja delicado, porque é tão delicado, às vezes você fala assim, mas eu compartilho bastante. Sim, porque cada um vive o luto de uma forma. Uns se calam, outros preferem falar. Eu já sou do tipo que se eu não falo, eu fico com aquilo ali dentro de mim e sai para fora, e não sai para fora, e aquilo fica me sufocando de alguma forma. E é isso. Inexplicável. Como terapeuta, pode estar ajudando pessoas que estão Olha, passando é interessante a gente entender o que é o sentimento de luto. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Gente, se o áudio tanto do Renan como o meu e da Deina estiver ok, deixa a gente saber aí. E assim, eu quero conhecer um pouquinho das pessoas que estão aqui conosco. Então, comenta aí, ó, a cidade, estado e país de onde você está falando, porque essa é uma live que a gente está tanto aí na Filadélfia quanto aqui no Brasil, para todo o planeta. E me diz uma coisa, como é que é a tua relação com o luto? Você consegue lidar bem com o luto? Ou quando o luto chega, é aquela sensação de realmente acabar com a vida, de ter realmente ali uma sensação de querer fugir, de sumir, né? Porque o que é o luto? O luto é um sentimento natural que a gente passa em vários momentos da nossa vida. É impossível não passar por esse sentimento. Entretanto, vai da forma que a gente lida com ele. Estão me ouvindo bem? Quem está ouvindo bem, fala eu. E metralha o coraçãozinho aí, envia essa live para mais pessoas, porque assim, gente, pandemia. Tanta gente que está sofrendo nesse exato instante com luto. Você pode melhorar o dia de alguém, final de semana de alguém, né, meninas? Só clicando aí, ó, nesse botãozinho de enviar. Então, olha só. O luto,
ele é um sentimento que geralmente nos acomete de uma maneira mais avassaladora por conta das nossas crenças pessoais, da forma que a gente lida com a realidade. Então, no geral, nós criamos uma coisa chamada apego. Claro que nós amamos também as pessoas, né, nesse sentido, mas o que nos faz sofrer não é o amor, é o apego. Nós criamos uma ideia de que a pessoa é nossa, de que algo é nosso, e nós não associamos a ideia de que tudo é passageiro, que tudo é momentâneo, de que tudo isso faz parte desse ciclo. É tanto que quando nós perdemos alguém, olha o que a gente diz: eu perdi alguém, né? Então, esse apego é que causa esse grande sofrimento de estar ali naquela angústia. Mas, claro, tem várias questões dentro do processo que podem ser agravantes, né? Como, por exemplo, o caso da Clélia, era uma criança. Então, assim, é algo amplamente inesperado, totalmente diferente de uma pessoa que foi ali, que seguiu a sua jornada aos 70, 80, 90 anos, né? Então, cada forma do luto acontece de uma determinada maneira e cada pessoa lida de uma maneira diferente. Eu, enquanto terapeuta, vou auxiliar a pessoa a lidar melhor com esse sentimento, a aceitar esse processo. E, através da hipnoterapia, eu posso facilitar uma coisa que vai ajudar demais, que é a pessoa, entre aspas, se despedir. Porque uma coisa que acaba conosco nessa questão do luto é que a pessoa se vai e eu não tive a oportunidade de me despedir. Eu não tive a oportunidade de dizer as coisas que eu queria falar. Eu não tive a oportunidade de deliberar toda aquela energia que eu estava guardando. Então, através da hipnoterapia, a gente consegue acessar a essência da pessoa que está dentro de nós mesmos e, naturalmente, conseguir fazer essa despedida. O que vai aliviar demais o nosso coração, o que vai aliviar demais a nossa sensação de luto. Faz sentido, meninas? Faz sentido. Emma, e quando, igual no meu caso, que eu perdi meus pais, um dia antes, né, eu tava falando com a minha mãe um dia antes, no outro dia eu já tinha mais eles comigo. Uma pessoa como eu, que não tinha conhecimento nenhum em relação à terapia, nunca tinha feito, como que essas pessoas lidam com esse tipo de coisa, que é uma coisa tão inesperada, igual foi no meu caso? Uma pessoa hoje que não tem conhecimento, como ela faz para lidar, para não surtar, para não enlouquecer, que foi o que eu pensei que ia acontecer comigo no início? É fé mesmo, né? Só fé e pedir a Deus. Acho que a oração das pessoas que me ajudou ali naquele momento, porque até hoje eu não consigo entender como que eu consegui passar por aquilo, como que eu consegui levar a minha vida. Eu acho que às vezes eu penso que eu entrei no modo, sei lá, parece que aquilo não estava me acontecendo, parece que aquilo não era real. Eu entrei no modo neutro, no modo, entende? Isso que você... Como que faz para lidar com isso, quem está nos assistindo? Se um dia, né, que todo mundo um dia vai passar por isso. A Deina, só pegando um gancho na conversa da Deina, é tão real isso que ela falou sobre a ficha cair. Eu me lembro até hoje, o momento que o Nicolas partiu, que a Deina estava com ele lá, e as minhas duas outras amigas que estavam lá, uma foi me chamar e a outra foi chamar meus filhos. E quando eu cheguei perto, a Dena só olhou para mim e falou assim: amiga, olha, elas não tinham coragem de me falar o que tinha acontecido ali. E eu fiquei alguns segundos ali olhando o corpo do Nicolas ali e eu vi que não tinha respiração, não queria acreditar. Eu sentei ali do lado. E naquele momento a fé foi o que me manteve, porque até ali naquele momento eu sentei ali, encostado no sofá, e eu pedi para Deus, falei: Senhor, se for da sua vontade, levanta meu filho. Desculpa, gente, difícil falar sobre isso.
sem chorar, porque realmente é o que a Brena falou, a ficha da gente não cai. Por mais que a gente soubesse que aquilo ali estava acontecendo, foi um processo de 24 horas a partir do Nicolas. Ainda assim, a gente não queria acreditar. Então é isso. Tudo isso que vocês estão falando é completamente compreensível. E Clélia, eu já falei isso, mas mais uma vez sinto muito pela transição do Nicolas. E assim, tudo que vocês estão falando demonstra as etapas do luto. A gente tem algumas etapas principais que são 5. A primeira etapa é a negação. A gente não aceita, a gente não acredita, não cai a ficha. E a gente passa ali um bocado de tempo negando. Algumas pessoas passam, às vezes, a vida inteira nesse processo de negação, se não tiver realmente um suporte terapêutico. Na sequência, a gente tem a segunda fase. Claro que não precisa ser exatamente nessa sequência as fases, mas a gente tem a raiva, né? Daí vem a raiva, e ali na raiva a gente vai ficar com raiva de Deus, com raiva de si, com raiva do mundo, da doença, do que quer que seja. A gente vai ficar com raiva de alguma coisa e vai tentar culpabilizar. Na sequência a gente tem outra etapa que é a barganha, que você mencionou. Você falou, Deus, se for possível, levanta, traz ele de volta. A gente tenta barganhar com aquilo, tentando buscar uma solução que não existe daquela maneira. Na sequência, se não for tratado, se não for significado, a gente começa a adentrar no estado realmente depressivo, um estado ali de profunda negação e desconexão consigo mesmo. E, claro, se houver um suporte terapêutico depois disso, a pessoa vai ter uma aceitação. Renan, a pessoa pode conseguir lidar com tudo isso sozinha? Pode, se ela conseguir se permitir passar por esse processo. Então, assim, tem pessoas que se abstraem do processo de luto, que tentam fugir, e isso não é saudável. Eu, por exemplo, também sinto luto muito intensamente. Quando acontece algo comigo em relação a isso, eu me permito sentir. Isso daqui já é uma dica. Primeira dica, se permita sentir. É o seu momento, está acontecendo, é real. Então, se permita sentir aquilo. Segundo, se você não consegue ter uma aceitação natural, sozinho, então ele precisa realmente de um auxílio profissional. Como no caso, a Clélia teve esse auxílio em relação a mim. E Clélia, eu sei que não foi fácil passar por todo esse processo. E hoje, uma das coisas que eu mais escuto as pessoas falarem, as pessoas chegam para mim falando isso, de verdade. Eu vi a história da Clélia, eu vi o que ela passou e eu vi como é que ela está hoje. E a pessoa chega perguntando o que aconteceu com a Clélia. Então, assim, quando a gente ressignifica, não é que a gente vai esquecer, não é que a gente vai deixar de amar, não é que vai acabar totalmente o sofrimento. Não, a gente aprende a lidar com aquilo. A gente lembra dos entes queridos, lembra como... Só te cortando um pouquinho. Você disse que as pessoas falam em relação a como que ela tá no lugar que ela tá, mas, gente, eu sou amiga íntima dela, eu tô com ela, e eu sei que o luto dela, tem dias que ela tá bem, tem dias que ela não tá. Não é que assim, ela tá hoje, superou, esqueceu, não é nada disso. O luto, eu acho que, eu não sei se tem tempo para terminar, mas ela ainda tá em luto, né, amiga? Ela ainda tá em luto. Eu não sei se eu ainda estou em luto, porque eu ainda não vi aquele momento de chegar no Brasil e ver que os meus pais não estavam ali. Eu já passei por todos esses processos que você falou, de não aceitação, de raiva, de fingir que nada está acontecendo. Aí eu penso, não, quando eu chegar no Brasil eles vão estar lá. Então, assim, acho que o luto, ele acho que é para sempre dentro da gente, não é? Não? E assim, depende da forma que a gente lida. Por exemplo, eu perdi, vou dar um exemplo bem simples, que nem se compara de forma alguma com o luto de vocês, tá? Eu, por exemplo, há 2 meses perdi um pet. Esse pet, para mim, é como um filho, né? Então, assim, o luto para mim naquele dia foi avassalador. E eu vivi o luto, entende? Eu me permiti viver. Durante uma semana, eu fiquei de luto. Eu não trabalhei, eu não atendi, eu não consegui fazer nada, eu me permiti viver aquilo. Só que detalhe, depois dessa semana, o meu luto passou. Eu lembro do que aconteceu, com gratidão, e isso não me afeta mais negativamente. Então, assim, eu ressignifiquei completamente, entende, esse luto. Então, quando a gente ressignifica completamente, você segue em frente. E assim, você lembra do que aconteceu, mas sem te afetar negativamente. Por exemplo, no caso da Clélia,
ela começou a ressignificar o processo. Claro, ainda existe o processo de luto, porque é uma coisa muito profunda. Cada pessoa tem o seu próprio processo, cada pessoa pode levar um tempo diferente, entende? No seu caso, Deina, você ainda está vivendo o seu processo de luto de uma maneira do seu jeito. Inclusive, até aproveito agora para te presentear com uma sessão para a gente ressignificar também o seu luto, tá? Após aqui essa live a gente já marca, tá certo? Mas, Renan, tipo, igual você falou, eu ainda tô no processo de luto. Como que como que a pessoa, no meu caso, dos meus pais, que ainda não descobriu quem fez, que vira e mexe está tocando nesse assunto, advogado me liga, é mais difícil, não é? Para passar por isso, não desmerecer quem passa por qualquer outro tipo de luto, quem perdeu famílias na Covid, mas eu falo assim, é uma coisa que está sempre ali tocando naquela ferida. E eu costumo falar com alguns entes queridos, né, com algumas pessoas próximas, que acho que enquanto não souber quem fez, não pôr um ponto final na história, eu acho que eu não vou conseguir virar essa página. Isso não é certo, né? Porque é algo que está dentro da gente. Eu entendo completamente, né, por conhecer pessoalmente a história. E olha só, a grande questão é que fica dentro da gente uma coisa não resolvida, né? O que aconteceu? Por que aconteceu? Como aconteceu? E daí a gente quer, de certa forma, resolver, achando que resolvendo aquilo, aquele sentimento vai passar. Mas, assim, algo que você falou é muito certo, que o quê? Enquanto você estiver envolvido com tudo isso, vai ser mais desafiador lidar com o luto. Porque tem coisas, pessoas e situações constantemente te lembrando daquilo. Então, isso dificulta um pouquinho. Agora, assim, se você tem um suporte terapêutico, se você tem um terapeuta do teu lado, te ajudando durante esse processo, dando suporte, se torna mais possível, se torna mais fácil, né? Voltando, inclusive, ali atrás, onde você me perguntou sobre dicas para as pessoas lidarem com isso, né? Como lidar com isso sozinho até, né? Sem ter um terapeuta. Então, assim, não é fácil, é desafiador. O primeiro passo é aceita a ajuda das pessoas ao teu redor. Aceita o acolhimento. Porque às vezes quando a gente está no processo de luto, dá vontade de se esconder e ficar ali sozinho, sem ninguém. Então, esse sentimento é um sentimento que é uma reação do nosso corpo, é uma reação natural da nossa mente. Só que nós temos que ter consciência de que se a gente ficar naquele processo, nós vamos adoecer a nossa mente, adoecer o nosso estado emocional. Então, primeiro passo, aceita a ajuda das pessoas à tua volta, aceita aquele suporte. Segundo, Eu passei por uma parte desse processo do luto muito delicado, e eu queria que você falasse a respeito. Eu vou te falar o que eu senti naquele momento, e foi desfazer das coisas dele. Por alguns meses, o closet dele ficou fechado, com as coisas dele dentro ali, e todo mundo falava para mim que eu tinha que tirar aquilo dali. Só que eu sentia dentro de mim que a partir do momento que eu tirasse aquele espaço que ele tinha dentro da casa, é como se um vínculo fosse quebrado ali. É como se ele deixasse de fazer parte da família. É como se a minha família, por mais que ele não estivesse presente, as coisas dele ali me trazia essa sensação de que qualquer hora ele podia voltar. Quando eu desfiz das coisas dele, foi um vazio muito grande, que tomou conta tanto da casa quanto de mim. Algumas coisas eu ainda não consegui desfazer, algumas coisas eu ainda tenho guardado. Por exemplo, as últimas roupinhas que ele usou, com o cheiro dele ainda, eu guardo dentro de um saquinho, para mim, de vez em quando, sentir o cheiro dele, os perfumes dele, eu ainda não tenho guardado. O que você eu fala falo que é sobre natural, Clélia. Por que não guardaríamos memórias de uma pessoa tão querida? Por que não guardaríamos o cheirinho, né? Guardaríamos ali as últimas sensações e impressões. Eu falo isso, não dá para ver, mas eu estou arrupiado, porque, como você sabe, eu sou muito empático, eu realmente consigo me colocar no lugar das pessoas e sentir aquilo que elas estão passando. E assim, no início, quando a gente está ali naquela fase da negação, da raiva, da barganha, a gente não quer se desfazer dessas coisas, porque apesar de ser coisas que machucam ao lembrar, a gente quer lembrar. A gente tem aquela sensação de que
se eu me desfazer disso daqui, vai ser o momento que eu estou dizendo, ah, realmente aconteceu. Então, assim, é um processo. A partir do momento que você aceita se desfazer, isso vai te ajudar, claro, a seguir em frente. Mas não quer dizer que a essência daquela pessoa deixou de existir em você. Não quer dizer que você vai esquecer. Você apenas aceitou que não faz mais sentido permanecer com aquelas coisas ali, porque a pessoa seguiu a jornada. Mas guardar coisas, eu não vejo problema nenhum, desde que não seja algo que esteja afetando negativamente, que seja algo que a pessoa, todo dia estou indo ali, mexer naquilo dali, fico triste com aquilo dali e estou deixando aquilo me atrapalhar. Entende? Então, como você falou aí, é muito importante também a gente sempre ter alguém, não se isolar, e ter sempre alguém ali com a gente, dando força e buscar ajuda terapêutica, buscar Exatamente. um Clélia, profissional. nesse momento, como que tu se sente? Ao lembrar de tudo Vazia. isso, traz de volta um pouco dessas emoções, não é? Traz a revolta de novo. Muito tempo eu vivi na revolta, a Deus sabe disso. Por muito tempo eu não conseguia abrir a boca para orar a Deus. Eu sempre fui muito. Não, porque eu ia abrir a boca para orar a Deus. A primeira coisa que eu fazia era perguntar para ele por que o Senhor deixou. Se o Senhor sabia que o Senhor ia levar, por que o Senhor não deu? E hoje, viver, porque eu estou ressignificando isso. Eu olhei para minha família, eu não estava olhando para os meus filhos, eu não estava olhando para minha casa, eu não estava olhando para o meu marido, eu estou ressignificando tudo isso baseado na minha crença, porque eu sou cristã e a palavra me ensina que a vida não acaba nessa vida, que ele está vivendo uma outra vida e que a gente vai se encontrar. E é o que eu peço a Deus todos os dias. Ele não me deixa me perder porque eu quero encontrar ele. Eu ainda tenho as cinzas dele guardadas. Eu lembro que o meu pastor chegou a falar para mim que não era bom eu ter as cinzas dele em casa e que o Espírito Santo ia me dar a direção do que eu fazer com aquelas cinzas. E por muito tempo eu olhei para aquilo e me perguntei o que eu vou fazer. E eu sou muito apegada a aquilo. Eu sou muito apegada. Ele fica do lado da minha cama, na minha mesinha de cabeceira. E tá tudo bem, Clélia. E sempre eu olho e penso assim, o amor da minha vida está aqui dentro dessa caixinha. E eu decidi que ele vai comigo. Deus resolveu me levar, ele vai comigo. Eu já avisei para minha família. E eu não sei se está errado, se está certo. E eu estou chorando, eu peço desculpa por estar chorando. Tá tudo certo. Esse é o seu momento. Clélia, agora que você se conectou com essas emoções, de forma alguma eu poderia deixar que você continuasse nesse momento assim. Vamos fazer um exercício de respiração para melhorar um pouquinho, para se conectar com uma energia de tranquilidade e calma? Toma um pouquinho de água. Fecha os olhos, respira bem fundo, tranquila, calma, em segurança. Tá tudo bem, tá tudo certo. Sinta a posição do seu corpo nesse momento. Sinta a água que ainda está descendo pela sua garganta, a temperatura do ambiente. E nesse momento, respira bem fundo e lembre-se daquela energia de relaxamento do ar. Imagina aquela energia de relaxamento maravilhosa no ar e respira essa energia de tranquilidade, levando essa cor de relaxamento ao seu coração, aliviando, trazendo uma sensação de paz e relaxamento. Nesse momento, se conecte com o som da minha voz. Respire bem fundo mais uma vez e sinta um alívio.
Inspire o ar e deixe que esse ar se espalhe por todo o seu corpo. Enquanto você respira e solta o ar, você solta agora todo o peso, solta toda a dor, toda a tensão causada por todos esses sentimentos. Esse é um momento de tranquilidade e de paz. Enquanto respira bem fundo, imagina agora que você está no seu jardim da mente, aquele lugar maravilhoso, tranquilo e calmo, que você já acessou várias vezes. Conectada com esse jardim agora, simplesmente se permita se banhar com a luz do sol. Se permita respirar esse ar fresco e puro que esse lugar te transmite. Imagina a grama fresquinha nos seus pés e perceba que você pode, talvez até flutuar, de tão leve que agora se encontra. Já se percebendo um pouco mais tranquila e calma. Respire fundo mais uma vez e sinta esse alívio e essa paz no seu coração. Eu vou contar até 3, e somente no 3 você vai despertar, se sentindo mais calma, mais leve e mais tranquila. 1, paz de espírito. 2, leveza. 3, tranquilidade. No seu tempo, vai abrindo os olhos e despertando. E quando puder, toma mais um pouquinho de água. A gente fez um exercício bem simples, que nem tá ligado ao luto, só para acalmar realmente, para conectar com esse sentimento de calma. Clélia, como é que tu se sente agora após esse exercício, de verdade? Conseguiu relaxar um pouquinho? E peço desculpa para todos vocês que estão acompanhando. A gente veio aqui trazer ajuda para vocês e... Não, gente, eu acho que isso é normal, um assunto delicado, né? Principalmente. Sim, perfeitamente normal, sem culpa, tá tudo certo. Tá? É totalmente normal acontecer isso. Eu acho que torna até a live mais enriquecedora, porque é real. As pessoas sabem que a gente está falando de algo que realmente aconteceu. Não é verdade? Dá uma dica para as pessoas que estão nos acompanhando, que estão passando por esse tipo de processo de luto. Fala como elas podem estar fazendo para estar... Perfeito. Então, assim, a primeira dica eu já dei, né, que é aceitar o acolhimento. A segunda dica é, assim que você puder, volta, se possível, ou começa a fazer exercícios físicos, porque manter a tua mente ocupada vai ajudar a regular neurologicamente os hormônios da tua mente, os hormônios de inspiração, de motivação. Quando a gente está no processo de luto, a gente produz outros hormônios que nos deixam tristes, para baixo. Então, assim, o exercício físico vai ajudar gradativamente a regular. E, claro, o melhor processo para lidar com o luto é a terapia. Através da hipnoterapia do método dos bugs, a gente consegue realmente acessar o subconsciente e ressignificar aqueles sentimentos que estão nos fazendo mal. Inclusive, depois dessa live, já vamos marcar também a sua próxima sessão, tá, Clélia? Quem quiser agendar uma sessão comigo, quem quiser saber mais sobre isso, já vai ali na bio do meu perfil, manda uma mensagem aqui no meu Instagram e fala comigo que a gente já agenda ainda para essa semana a sua sessão. E lá a gente vai começar a ressignificar, a lidar cada vez melhor com o luto. Ok. Então é isso, Renan. Obrigada por isso, obrigada por estar aqui com a gente, obrigada por desde um tempo que você está ali dando aquele suporte todo, e eu posso dizer que era se você estar bem pior. Se não fosse. Gente, coragem, não é fácil. A gente não consegue sozinho, isso é real. Não consegue mesmo. Principalmente um mundo hoje que traz tanta informação dolorosa pra gente e tantas situações que a gente se vê em risco. Como semana passada, a gente aqui com o problema da água, muitas situações que a gente se vê em risco, da gente automaticamente vai somatizando tudo aquilo e acaba que a gente é incapaz de passar por tudo sozinho. Eu procuro o Renan. É isso aí, gente. Procura ajuda. Todos vocês que estão com problema de não só mas tem ajuda. Principalmente a fé foi quem manteve em primeiro lugar, ela todo esse processo foi a minha fé, foi Deus, assim, qualquer foi ele.
eu posso dizer que claramente eu senti várias vezes ele me pegar pelo braço, me levantar, e o propósito hoje de tudo isso, eu e a Luísa, após a live do Renan, minha também, é esse. Na tela, é a que nos mantém pé, com certeza. E depois a ajuda terapêutica, porque a gente é corpo, alma e espírito. Então a gente tem que cuidar de tudo. Exatamente. E assim, Clélia, apesar de ainda estar passando pelo processo de luto, como eu comecei falando lá atrás, as pessoas falam para mim que teve uma mudança na tua vida. Literalmente as pessoas chegam falando, ó, a Clélia estava de um jeito e depois ela começou a estar de outra forma. O que aconteceu? O que é isso que as pessoas chegam falando? Então, eu acredito que pelo fato de eu ter ressignificado, né? Eu ter pego a dor e ter transformado em força para poder tá querendo transmitir isso em forma de ajuda para as outras pessoas, né? Foi onde eu e a Arena se uniram para poder estar fazendo isso. Para poder, então, dentro da minha casa, por exemplo, hoje eu sou outra pessoa, porque eu parei de olhar para o meu luto. Eu comecei a olhar para os meus filhos, eu comecei a olhar para minha casa, eu comecei a olhar para o meu esposo, eu comecei a olhar para a minha vida e que eu preciso. E, infelizmente, a gente não tem o poder, porque o que a gente quer naquele momento ali é ir junto com quem se foi. Porque é igual eu costumo dizer, eu tenho 3 filhos, mas o Nicolas se tornou meu filho único, porque ele foi o único que foi único. Os outros 2 estão ali, junto comigo. Então, é uma luta, é um luto e é uma luta dia após dia. Não para a vida. A nossa dor fica aqui, mas a vida não para. Eu por muito tempo procrastinei. Eu me permiti viver o luto por um tempo, só que eu vi que é hora de levantar. E essa dor eu estou gerando forças para poder estar ajudando outras pessoas, juntamente com a Deina, a gente sentou, virou e falou que o nosso foco é o que, amiga? É ajudar as pessoas. É ajudar. Ela tem uma dor muito grande também, a gente juntou as nossas dores, a nossa superação, porque ainda ela está acontecendo, ela é gradativa. E toda a experiência que a gente tem passado, toda a experiência que eu tenho vivido, a gente tem passado para as pessoas. Uma outra Clélia, uma Clélia que hoje sente o prazer em viver, que ressignificou algo que antes eu não tinha. Você nos ajudar, né? A gente não é ninguém sozinho, né? A gente sempre precisa de ter um suporte ali. Não, e graças a Deus, a gente tem conseguido nos ajudar um ao outro. Parabéns por essa força. E aqui ó, a Ellen está dizendo exatamente, é nítido o quanto a Clélia se tornou uma mulher mais forte e um exemplo de fé e determinação para superar o luto um dia por vez. Ela disse, te amo, nega. Então, assim, que esse pode tudo para elas seja esse espaço de ressignificação, de transformação que a Clélia está trazendo para todas vocês. Gratidão. Obrigada, gente. Até o próximo programa, gente. Fica ligadinhos, a gente vai estar trazendo. A live tomou um rumo diferente, existia um roteiro para essa live, mas eu não consegui ele. Mas eu espero que vocês tenha sido de ajuda para algumas pessoas, né? A força, principalmente da Clélia, de estar superando isso. E que vocês se espelhem, né? Nessa força e consiga ressignificar a vida de vocês. Consiga ressignificar a vida de vocês, assim como nós estamos tentando ressignificar a nossa. Eu sempre gosto de falar o seguinte, a gente tenta controlar tudo na vida, né? A gente, inclusive, escreve um roteiro para cada live, um script, mas quem escolhe tudo é Deus. A gente escreveu ali um roteiro, um script, mas a live acontece do jeito que tem que acontecer para ajudar as pessoas que estão aqui assistindo. Ninguém caiu nessa live por acaso, ninguém veio por aqui por acaso. Se tiverem realmente assistido com atenção, sentiram as emoções transmitidas, se tiverem participado do exercício que a gente fez, sentiu também aí talvez uma tranquilidade, uma paz um pouco a mais. E quem quiser conhecer mais disso, fala comigo no final. Eu vou mandar para você uma ferramenta de hipnose exclusiva do Disbooks. E para finalizar, simbora com os nossos rituais finais, hein? Não vamos esquecer, bora lá. Vamos fazer cara de print, meninas.
E, galera, printa aí essa live para vocês repostarem aí nas suas redes sociais e marcar aí o Pode Tudo, marcar aí o Renan Minus e a gente vai repostar. Então faz um print aí. Quem printar, fala printei pra gente não ficar aqui fazendo cara de paisagem durante 2 horas, hein? Printaram? Fizeram print? Gratidão. Muita gente printou e esqueceu de marcar. A gente estava entrando nas páginas e vendo lá o print, mas não estava marcado. Marca a gente, marca o Renan, marca o Pode. É isso aí, gente. Muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez, pela audiência aqui no nosso programa. E fiquem ligadinhos nos próximos programas, que a gente vai estar trazendo muita coisa boa para interagir aí. Obrigada, Renan. Obrigada, Renan. Obrigada por tudo, viu? De verdade, de coração. Gratidão. Ah, alguém perguntou aqui se essa live vai ficar gravada. A live vai ficar gravada sim, tá? E eu também vou mandar lá no nosso grupo. O link do grupo tá lá na bio do perfil. Quem quiser entrar é 100% gratuito. Lembrando que semana que vem a gente vai ter live novamente, tá? Essa live vai ser postada exatamente no horário que a gente sempre faz, ou seja, às 11h11 do horário dos Estados Unidos e às 12h12 aqui do horário do Brasil. Então, programe o seu celular para assistir a live da semana que vem. Meninas, mais uma vez, gratidão. E desde já eu desejo um excelente final de semana e bom início de semana para todas vocês e para todos que estamos assistindo. Gratidão. Obrigada, Renan. E só lembrando, quem quiser ficar aí agora, vai começar uma live. Agora ela é bem rapidinha, só porque eu e a Deina quer falar algumas coisas e a gente quer que fique salvo na nossa página, tá? Então, quem quiser ver, pode ver aí. Quem não quiser, vai ficar salvo na página. A gente precisa falar sobre isso. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Pode...